Senhor, meus irmãos. Lição de número 3. As promessas de Deus para a igreja. Estamos aqui para comentar a leitura diária desta quarta-feira, dia 16 de outubro. Faremos a leitura de 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que fala da igreja, na qual nós somos templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém. Bom, terceira metáfora que aponta para a igreja do Senhor como templo do Espírito Santo. Como templo do Espírito Santo, a igreja está alicerçada em Cristo. Não é Cristo que é o nosso fundamento, né? O fundamento é aquele em que nós estamos firmados, não é? Na doutrina, não é? Que Cristo nos ensinou, não é? Que é a doutrina dos apóstolos, e que, como corpo de Cristo, nós estamos aprendendo com Ele, que é a cabeça, e templo do Espírito Santo, que é o lugar aonde o Senhor habita. Como corpo, como templo do Espírito Santo, lugar aonde o Senhor habita, nós não pertencemos a nós mesmos, porque é o Senhor que nos comanda, é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos orienta. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja. Se Cristo é a cabeça da igreja, é a cabeça da igreja que dirige o corpo. O corpo não funciona sem a cabeça. Não é? Nós temos até conhecimento, não é? Quando uma pessoa está em estado de coma no hospital e quando o médico diz, olha, agora não tem mais jeito, chegou ao estado de morte cerebral. Chegando ao estado de morte cerebral, não há mais o que fazer. Porque se o cérebro não funcionar mais, este corpo está fadado à morte. Não é? Então, o que acontece com esta pessoa? Os seus órgãos são tirados repentinamente, né, com a maior pressa, que ainda estão em vida, para o transplante, porque o cérebro já não está mais exercendo as suas funções e não pode mais comandar este corpo. Então, somos nós que estamos em Cristo. Cristo nos comanda, Cristo nos orienta, Cristo nos dirige. E o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, está sendo comandado pela cabeça que é Cristo. Há muitas igrejas por aí que abandonaram o comando de Cristo e permitiram-se, né? Deixaram-se comandar por homens. Porque uma igreja comandada por Cristo é sujeita à sua palavra. Uma igreja comandada por Cristo obedece à sua palavra. Uma igreja comandada por Cristo valoriza a sua palavra. E quando as pessoas começam
a menosprezar as Escrituras e usar as Escrituras ao seu bel prazer, usar das Escrituras, fazer uso das Escrituras somente aquilo que lhe apraz, o seu conhecimento das Escrituras é pífio e vai tornar o saber das outras pessoas pífio e não vai mais haver uma verdadeira conversão de Cristo e essas pessoas não vão pertencer a Cristo, elas vão pertencer àquele líder desviado. Mas quem quiser pertencer a Cristo precisa estar atento ao que ele diz. Ele disse: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas como é que nós vamos dar fruto se não fizermos o que ele nos ensinou? Não é? Então, é uma mão dupla, não é? Então, precisamos agir conforme a cabeça. Sermos cheios do Espírito Santo. Então, o crente que é templo do Espírito Santo, ele não se pertence, ele pertence ao Senhor. Ele não pensa como ele gostaria de pensar, ele pensa de acordo com a palavra de Deus. Paulo, aos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Não é? Então, se Cristo é a nossa cabeça, isso quer dizer que nós precisamos pensar de acordo com a cabeça. Precisamos agir, nos movimentar de acordo com a cabeça. Falar aquilo que a cabeça determina que falemos. Cristo disse aos discípulos que quando eles não precisavam ter receio com aquilo que deveriam falar, porque o Espírito Santo lhes ensinaria todas as coisas, ou seja, todas as ações deles estavam de acordo com a determinação da cabeça. Assim é que se age, assim é que se conduz o homem que faz parte da cabeça que é Cristo. Assim é que age o homem que é templo do Espírito Santo. Amém.